Olá, senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Eu espero que esteja tudo em ordem nesse domingão querido. Hoje eu vou comentar sobre a Banestes, que é uma ação que eu gosto bastante, uma ação aí que iniciou uma carteira possível de holder na minha carreira gigantesca de holder, que faz tipo um ano que eu tento controlar algum tipo de ação sem tradeá-la e só investir. Ela tem uma volatilidade pífia, uma liquidez tão pífia quanto, porém paga dividendos todos os meses, se assemelha muito a um FII, tá? E eu vou comparar ela com outros bancos do setor financeiro, obviamente, tá? Em termos de rentabilidade e de indicador fundamentalista. Vocês vão ver ali uma diferença bem grande entre uma expectativa sobre a rentabilidade das ações contra os indicadores fundamentalistas. Vamos passar aqui por alguns dados financeiros da empresa e a gente termina com a análise técnica. Se lhe interessa saber sobre a BIS, fique até o final. Muito bem, para você que ficou curioso em saber sobre a empresa, é um banco estatal lá do Espírito Santo, Capixaba, se não me engano, você que é do Espírito Santo. Ela teve fundação em 1937, aqui, bem antigo. 1977 listou-se na bolsa, tem cerca de 2.300 colaboradores. Levantamento feito em 2018. Créditos para o site Fundamentei. A sede é Espírito Santo, Vitória. Quase fui jogar em Vitória em 2012, tá? Faz tempo já. Setor financeiro, bancos, possui uma das maiores ou a maior rede bancária do estado do Espírito Santo, presente em 78 municípios e mais de 1 milhão de clientes. Tá? Então, um banco bem presente lá no estado do Espírito Santo. Aqui vem a parte do calo, o tendão de Aquiles da empresa. Né? Então, vocês podem perceber que o segmento de listagem é tradicional, não é o melhor dos mundos e, pelo contrário, é o pior dos mundos. Então, tradicional, menos transparente possível, você vai tentar ali encontrar o R bem bacana e legal, não vai conseguir algumas informações, tá? Não é tão claro e é uma empresa que o governo controla tanto a preferencial quanto a ordinária. No vídeo de hoje eu vou dar um foco na BIS3, tá? Mas a volatilidade é muito parecida das duas, já que o governo controla ambas aqui. Então, tag along, sim, 100%, essa é a parte legal. Então, estamos sim protegidos aqui de repente, uma privatização ou de uma mudança, qualquer que seja, na composição acionária. Não seremos dissolvidos aqui, 100% de tag along, tanto para um quanto para outro. Porém, o free float, que é o grande calo aqui, tá? Grande calo, 7% para ambas, tá? Quase 8%, tanto para ordinária como preferencial. Bacana. O Banestes é uma empresa lucrativa, inclusive em 2020 lucra, na crise banco lucra também, é um banco estatal, então tem ali um parênteses, né, inquebrável, tá? Assim como o Banco do Brasil, assim como o Banrisul, tem a proteção do Estado, a lei dos impostos, para segurar o probleminha que nós vivemos hoje, ou pelo menos o problema que deve vir a acontecer com maior frequência, que é uma possível inadimplência, tá, dos clientes. Margem, desde o ano passado, mandou muito bem. Eu iniciei investimentos no Banco Banestes ano passado, tá? E nós temos aqui, para quem se interessa em proventos, payout de 41%, bem consistente, entre 35% e 40%. Indicadores fundamentalistas isolados por enquanto, sem comparação. Então, PL 8,22, preço sobre valor patrimonial 1,23, dividend yield 5,4%, crescimento de receita dos últimos 5 anos, interessante, 10%, ROI 15%, tá? Esses são os principais indicadores que eu olho para ela, tá? Em relação ao Banestes. Quando a gente pula para os dividendos, nós temos aqui bem consistente a distribuição de dividendos, tá? A distribuição é feita mensalmente, são 2 centavos por mês, e aí se você tem interesse em estar olhando, sempre tem uma beliscada a mais do que 2 centavos, sendo 3 centavos, e aí quando a gente agrupa por ano, nós temos aí de 2018 para cá, tá? 23 centavos, 30 centavos 2019 e 31 centavos 2020. Então me parece que o patamar dela está entre 20 centavos, vamos colocar, a 30 centavos por ano, tá? Em uma ação que tem valor nominal de R$ 6,00 aproximadamente. Percebam aqui que a rentabilidade, a lucratividade da empresa, na verdade, né, que é a linha laranja, bem lateral. Tá? Não é um banco que tem aquela pujança de crescimento, né, tão grande, embora, né, nós temos um indicador aqui de crescimento de receita, a gente já vai dar uma olhadinha na comparação com outros bancos, interessante, de 10%. Tá, legal, agora vamos comparar. Quem que eu trouxe aqui? Itaúsa, para sempre ficar na pole position.
Santander, Banco do Brasil, Itaú e Banestes. Tá? Esses foram as empresas que eu coloquei para comparação e principalmente dividend yield. Quem leva melhor? Santander, com uma belíssima disputa aqui com a Itaúsa. 9,58 é o dividend yield do Santander. PL, quem está mais contado? Banco do Brasil, com 5,57. Preço, valor patrimonial, quem leva melhor? Banco do Brasil. Então sim, vocês provavelmente vão escutar bastante analista ou trader, ou a gente aqui, youtuber, né, influenciador, sempre comentando que sim, Banco do Brasil está bem descontado e tem aquele parênteses de ser estatal. Tá? Então há uma proteção maior aqui em relação aos outros privados, sem dúvida nenhuma, pela proximidade com Titio Brasília, né? Indicadores de eficiência, margem EBIT, aqui a Itaúsa leva e assim leva com uma vantagem fácil. Então vamos comparar entre os outros. Quem é o destaque do margem EBIT é justamente o Banestes com 16,09%. Tá? O próximo do Banestes aqui não tem, na verdade é o Itaú com 5,65%. Então o Banestes tem uma margem operacional interessantíssima, EBIT aqui interessantíssima. Tá? Margem líquida, quem leva melhor tirando a Itaúsa é o Santander, com 19%. E depois do Santander, a gente tem Banco do Brasil, Itaú e Banestes com 11%. Então, ainda assim, o Banestes é comparado aí a sua margem líquida com o Itaú e com o Banco do Brasil. Tá? Lembrando que o Banestes é específico para o estado, tá, do Espírito Santo. Falando em estado, eu vou até adicionar aqui o Banrisul. Muito bem, aqui eu adicionei o Banrisul para vocês terem uma noção, acho que fica mais pau a pau, digamos assim, os estatais aí, e principalmente Banrisul e Banestes têm essa peculiaridade de dominarem um estado. Na verdade, o Banrisul também está presente em Santa Catarina e, se não me engano, no Paraná também, tá? Com maior, vamos dizer assim, número de clientes. Já o Banestes é bem especializado somente no Espírito Santo. Então vocês percebam que o Banrisul ele ganha, tá, do Banco do Brasil em preço valor patrimonial, ele ganha também em PL. Tá? Então a disputa é muito grande aqui entre Banco do Brasil e Banrisul em termos de desconto em relação ao preço da ação, tá, com o valor patrimonial ou lucro. Beleza. Dividend yield de Banrisul também não fica muito para trás, tem 6,89% de dividend yield, uma disputa bem boa aqui com o Banestes, com o Banco do Brasil, com o Itaú. Quem se destaca realmente no dividend yield é Santander. Legal. Margem EBIT, aqui não. Quem leva melhor na margem EBIT continua sendo o Banestes, só que o Banrisul põe o segundo lugar aqui na mesa. Tá? Margem líquida, o Banrisul é medalha de prata em relação a Santander, colocando então em xeque tanto o Itaú como o Banco do Brasil. Banrisul então se destacando aqui, ainda bem que eu troquei a Itaúsa, porque a Itaúsa realmente não tem disputa, né? Bom, liquidez corrente, Banrisul leva a melhor, tá? É o único banco que realmente está com a liquidez bacana, porque eu não tenho aqui Itaú e Santander. Provavelmente Itaú e Santander têm a liquidez melhor, tá? Mas eu não tenho no Status Invest esse número, esse dado. Então, entre os estatais, Banrisul é o melhor com 1,07 de liquidez corrente, poder ali de finalizar suas continhas, estar líquido no curto prazo, pagar suas continhas. ROI, quem leva melhor? Itaú. Tá? Medalha de prata fica com Banco do Brasil, tá? Seguido aqui de Banrisul, Banestes, tá? E o último é Santander. ROA, quem leva melhor, consegue rentabilizar os ativos que possui, Santander, mas a disputa é bem boa entre Banrisul, Santander e Itaú. Depois fica abaixo, Banco do Brasil e Banestes. Tá? KGR de receita de 5 anos, ou seja, quem cresceu a receita em 5 anos, quem se destacou foi o Itaú, tá? E a medalha de prata fica Santander, e aqui não temos até negativo no caso do Banestes. Receita de KGR aqui de 5 anos, que contradiz com o indicador lá da Fundamentos. Agora, receita de lucros, quem leva a melhor, aí sim é Santander, tá, com medalha de prata sendo Banrisul e depois bronze, aqui sim, receita de lucro, KGR de lucro, 5 anos, o Banestes 6,59. Então a gente tem uma dissonância aqui, tá, de crescimento de receita, tá, nua e crua, com o KGR, que é ponderado, né? É um indicador ponderado. Bom, fiz aqui, coloquei para vocês, tirei Itaúsa e coloquei Banrisul para vocês terem aqui uma foto dos bancos, de alguns dos bancos que nós temos aqui. Faltou o BTG, por exemplo, tá, e Bradesco, mas eu acho que dá para vocês terem uma noção dos estatais aqui, como eles se assemelham em alguns pontos.
principalmente no desconto das ações. E agora eu vou passar para vocês, tá? Eu vou até atualizar. Agora sim está atualizado. No jogo do curto prazo, a rentabilidade das ações, já incluindo dividendos, quem se destaca de junho de 2018 para maio de 2020, tá, é o Banestes. Então, o Banestes, dentre Itaú, Banco do Brasil, Santander e o próprio Banrisul, foi a ação que maior teve rentabilidade, 91,79% de rentabilidade de 2018, segundo semestre, para maio de 2020. Tá, em 2 anos aí. Então ela ganha. E no jogo do longo prazo, vamos por 10 anos, ela também leva melhor. Então veja que o setor financeiro andou muito próximo, né? Como se fosse uma banda de Bollinger aqui, sempre andando junto. De repente ali em outubro, tá? / novembro de 2018, ela despontou. Tá? Então o Banestes, do setor financeiro aqui em termos de resultado de ação, ela em 10 anos teve uma rentabilidade de aproximadamente 600%. O segundo colocado fica com o Banco do Brasil, com o Itaú 283, Banco do Brasil 250 e Sambi 249 e depois por último o Banrisul com 193. Com essas desculpinhas, vamos dizer assim, eu acho interessante, continuo achando interessante o Banestes na minha carteira, entre aspas, de holder. Tá? Bom, agora isolando as ações do Banestes em um ano contra o seu benchmark, que é o Ibov, enquanto o Ibov cai 5,62%, o Banestes se valoriza 14,65%. Tá? Análise técnica, porque eu falei que a volatilidade é pífia e a liquidez também, porque tem poucos negócios sendo negociados no dia, porque o grande sócio majoritário que detém as ações é o Estado do Espírito Santo. Para mim não tem problema nenhum, tá? Mas vocês percebam que esse gráfico aqui, por exemplo, é o gráfico diário. E olha só quanto tempo ela tem, ela fica lateral, quanto tempo ela fica lateral no gráfico diário. Isso aqui são meses, certo? De lateralidade. Tá? E depois expande e volta de novo para a mesma faixa. Repetiu aqui esse movimento de baixa liquidez e pouca volatilidade. Então, para trading, realmente fica muito complicado você gostar dela. Porém, para investimento, você tira aqui o zoom e você vai perceber que a ação, sim, tem uma tendência de alta clara, tá? Embora demore para andar. Tá? E os dividendos são curtinhos, mas são mensais. E se você não é chegado em fundo imobiliário, ela acaba ganhando atratividade porque ela é uma ação. Ou seja, pode ser privatizada, pode crescer, pode ganhar mais clientes, pode aumentar a sua margem. Tá? Tem muito mais variáveis do que aquele aluguel que é gerido por um fundo que tem ali suas taxas e blá blá blá. Vocês sabem toda a história do fundo imobiliário. Tá? Beleza. Puxando essa sardinha, puxando esse saco para o Banestes, eu termino com os pontos de suporte que estão em amarelo, porque todos eles estão abaixo do preço. Esse é um gráfico diário. Então 5,85, 5,97, o 5,85 perfeitamente e é o ponto mais forte, tá? Que demorou muito ano passado para conseguir vencer esse cara, tá certo? E aí a pandemia veio lá e trouxe de volta. Tá? Então 5,85 sem dúvida é o ponto mais forte. Depois 5,20 também, quem gosta de price action aqui, ó, boom, tá? Essa faixa aqui. Tá? É a segunda faixa, bem forte também como suporte. E aí, alvo ou resistência 7,19. E depois eu tenho lá no 10,76, que quando tocar vai ter um alarme e eu vou pensar, será que eu vou ser holder daqui para frente ou devo colocar no bolso alguma coisinha? Tá? Então lá eu me pergunto se é que a ação vai chegar lá. Tá certo, galera? Fora isso, como a volatilidade e liquidez é muito baixa, tá? O máximo que eu vou entregar para vocês aqui, tá? É esse pullback AB igual a CD. Tá, que voltou praticamente 3 vezes. Caso ele volte aqui 5,71. Tem mais um aqui, ó. Beleza, que voltou aqui exatamente. São esses dois pullbacks que eu vou sempre acompanhar caso o preço venha a deslizar. 5,71 aqui a 5,51 por enquanto. Se fizer um topo, aí eu projeto eles de novo. E eu sei que se eu tiver uma estratégia de fazer novos aportes, eu vou esperar no mínimo a ação cair, né? De um topo para uma mínima, cerca de 80 centavos, aí de 79 centavos. Tá? Aqui nós caímos 87, tá? E depois tem os menorzinhos aqui que caíram 60. Então de 50 a 90 centavos é o sweet spot aí do Banestes durante a pandemia. Tá certo, galera?
Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia o Banestes, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.